Oi, gente, tudo bem com vocês? Vanessa Monteiro aqui. E hoje estamos aqui para fazer um vídeo diferente. Hoje eu não vou dar dica de cultivo não, mas eu vou falar uma coisa que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha também. Acredito que muitos de vocês conhecem essa beleza aqui, ó. Essa linda chuva de ouro que representou na minha vida o início do meu cultivo de orquídeas, a minha entrada, o meu pé inicial na orquidofilia. E ela tá aqui, ó, representando toda essa minha história que eu tenho para contar para vocês. E a partir dela, eu tenho certeza que vocês vão tirar uma grande lição para a vida de vocês e vão acreditar sim que são capazes de cultivar essas belezas que eu vivo mostrando aqui para vocês no canal. Quem me acompanha há mais tempo já viu muita coisa, muita flor. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu acredito que, assim como a maioria de vocês, a gente se encanta pela primeira orquídea, ao menos sem saber que se trata de uma orquídea. Bom, foi assim comigo. Eu resolvi que eu precisava de flores na minha casa. Eu queria flores, eu achei minha casa estava muito sem graça, sem cor, sem vida. E eu fui na floricultura procurar por flores, não especificamente por orquídeas. E aí eu dei de cara com uma linda dessa aqui, que não é essa. Por que não é essa, Vanessa? Cadê aquela primeira sua orquídea? Morreu. Morreu, e eu vou contar pra vocês. Não só ela, como várias outras. Cheguei lá e vi um exemplar desse aqui, lindo, maravilhoso, gigante, enorme, com, nossa, muitas hastes, num vaso maravilhoso. Tive que levar pra casa. E aí comecei a pesquisar do que se tratava, né? Qual era a flor. E cheguei à conclusão que era uma orquídea. No dia seguinte eu estava de volta na floricultura, trouxe uma Phalaenopsis para casa. E aí continuou, né? Aí trouxe um Cymbidium, aí quebrei a cara porque eu vi que Cymbidium não florescia no calor. E aí começou a minha paixão pelas orquídeas. Então, pessoal, quando tudo começou, eu era muito inexperiente. Eu não sou filha de pais orquidófilos, eu não sou herdeira de orquídeas. Cada uma que eu tenho eu conquistei com meu esforço e sou muito orgulhosa e grata por ter cada uma delas aqui comigo. Enfim, eu tinha o meu trabalho lá, bem estressante por sinal, com metas altíssimas, e aonde que eu descarregava um pouco desse meu estresse, um pouco dessa pressão da vida do cotidiano, que eu acredito que muitas pessoas aqui passam por isso, outras não, outras já estão aposentadas e isso é uma delícia, gente. Então, assim, eu vou falar por mim. Muitas vezes que eu me sentia pressionada, me sentia com metas altíssimas para cumprir, e aquilo começava a gerar uma angústia dentro de mim tão grande, e eu comecei a encontrar nas flores, especificamente nas orquídeas. Eu não me interessava por nenhuma outra flor, era orquídea. Eu queria ter orquídea e meu olho ia direto na planta sem mesmo saber que era orquídea, depois que eu fui saber disso. E aí eu comecei a comprar algumas orquídeas, levar para casa, e eu morava num apartamento. Era o primeiro andar de um apartamento e eu consegui lotar a minha sacada de orquídeas. Só que ao mesmo tempo que eu comprava as orquídeas, eu perdia muitas delas. O meu sonho era chegar em 100 vasos de orquídeas. Não sei de onde que eu tirei isso. Eu queria ter 100 vasos de orquídeas. E aí, quando eu chegava lá para os 50, 60, eu perdia 10, perdia 15. Perdia mesmo, gente. Morria, do nada. E o trem não ia para frente, gente. Não dava certo. Eu fazia de tudo. A raiz secava ou a raiz apodrecia. Dava fungo, dava bactéria. Eu perdi o miolo da planta. Gente, eu matei muitas orquídeas. Muitas orquídeas eu matei. Mas não foi por descaso, viu? Eu sempre estudei muito, assinava várias revistas, pesquisava tudo na internet. E quando eu ia buscar na internet informações, geralmente eram informações muito amplas e não sobre quem estava começando a cultivar orquídeas. Alguém que me ensinasse, assim, desde o princípio o que eu teria que fazer, qual substrato usar, como plantar. Geralmente eu achava canais que mostravam orquídeas, inclusive orquídeas bem bonitas, bem diversificadas e bem caras até, porque eu pesquisei por elas, bem caras, e ainda não fazia parte da minha realidade isso. Então eu senti muita dificuldade nesse começo por causa disso. Eu não tinha as informações e eu acabei matando muitas plantas.
E eu ia buscar informações em livros, em cursos pela internet, que eram pouquíssimos, inclusive eu me formei. Inclusive eu consegui o título de especialista no cultivo de orquídeas para hobby fins comerciais na Universidade Federal de Viçosa. Dificilmente você acha um curso especializante de orquídea hoje na internet. Ou seja, gente, eu tive que ralar muito, eu tive que procurar muito, eu tive que investigar muito, e mesmo assim minhas orquídeas morrendo, e isso me dava uma agonia, uma agonia, uma agonia. E além das orquídeas, além de ter que estudar, pesquisar sobre as orquídeas, eu tinha minha casa para cuidar, eu tinha meu trabalho para dar conta, eu tinha minha vida, certo? Então eu não podia parar tudo. Mas aí, quando uma orquídea morria, e eu ficava mais angustiada ainda por descobrir como que funcionava todo esse sistema, o que acontecia com ela. A minha vontade era de aprender o que cada célula daquela orquídea, cada função, o que cada coisinha, cada parte da orquídea poderia modificar, poderia influenciar para que ela não pegasse fungo, para que ela se desenvolvesse. Ou seja, gente, houve uma transformação dentro de mim. Acho que aconteceu algo como um estalo. Tipo, eu quero aprender tudo sobre isso, eu quero saber tudo sobre isso, eu vou me empenhar, vou me dedicar. E esses eram os momentos em que eu conseguia tranquilidade, paz, no meio daquele turbilhão de cobranças, no meio do turbilhão de ansiedade, de preocupações, de várias coisas. Eu vinha pro meu cantinho das orquídeas, que não era esse ainda, era lá no apartamento, e daí eu ficava olhando para elas, e ali eu passava minutos, talvez horas do meu dia, olhando para as plantas, olhando para elas. Conversava com elas, cantava para elas, às vezes me achava um pouco doida, mas depois eu vi que isso não era tão anormal assim. E aí continuei na minha luta, no meu trabalho, cuidando das plantas, aprendendo, estudando, errando, perdendo planta, comprando planta, gastando dinheiro demais. Até que eu efetivamente consegui parar de perder tantas plantas assim. Eu consegui chegar no meu 100 vasos que eu tanto queria, e eu comecei a ver o desenvolvimento das plantas que eu adquiria, gente. E essa sensação, tenho certeza que muitos de vocês têm e sabem que é indescritível. Você comprar uma orquídea, você colocar no seu cultivo. Uma coisa é você comprar ela florida, linda, maravilhosa, e você tá lá apaixonada naquela floração. Outra coisa é quando ela floresce no seu cultivo. Quando ela solta um broto novo no seu cultivo, uma raiz nova no seu cultivo. Gente, é muito emocionante, é muito emocionante. Eu sei que vocês acham também, porque a gente já conversou muito sobre isso aqui nos comentários, a gente já fez vídeo já falando sobre isso, brotação, floração, é sempre uma emoção muito grande. Mas a questão é a seguinte, vocês já devem ter percebido, né, que eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, eu sou muito comunicativa, e eu sempre ensinei muitas coisas na minha vida. Eu sou formada em Direito, né, concursada, então na minha área eu costumava dar aulas pelo antigo aplicativo que eu nem sei se usa mais, o Periscope, não sei se vocês conhecem. Eu entrava lá, eu dava aula de, escolhia Direito Civil, vou dar aula de Direito Civil. Direito Constitucional, vou dar aula de Direito Constitucional. Ajudava muitas pessoas, só que não era meu propósito. Eu não estava dentro do meu propósito porque, apesar de estar fazendo o que eu amo fazer, que é ensinar, eu estava ensinando uma coisa que eu não gostava muito, na verdade, que não me identificava, não fazia parte do meu propósito. E isso demorou para surgir, isso demorou para atinar em mim. De eu parar para pensar, opa, gente, deixa a vida me levar, ou então olha, as pessoas estão me empurrando por aqui, mas opa, não é bem isso que eu quero para mim. E depois de muito refletir, depois de muito pensar do que fazer com a minha vida, do que eu queria para mim, e depois de, lógico, pedir muita orientação a Deus, as portas se abriram para várias coisas na minha vida, no sentido das plantas das orquídeas. Gente, a partir do momento que eu resolvi abrir o meu coração e pedir uma orientação divina, pedir uma orientação de cima, do alto, as portas começaram a abrir numa velocidade que eu até hoje não entendo. Eu até hoje não entendo, sou grata por isso e sigo a direção de Deus em tudo que eu faço na minha vida. Então, o que acontece? Por eu ter aprendido bastante coisa, lido bastante livros, feito amizade com várias pessoas que têm esse mesmo interesse do que eu, a gente troca bastante ideia. Eu já ralei muito, já perdi muito orquídea. Hoje em dia eu nem sei quantos vasos eu tenho. Eu perdi literalmente a conta, eu não sei. Se você me perguntar, eu não sei se eu tenho 500, 600, 700, eu não sei. E se eu parar pra
pra contar, eu já tentei parar pra contar. Eu perco a conta porque os vasos são misturados. Então, assim, eu prefiro até nem saber. Fica uma coisa mágica, né? E, inclusive, elas vão chegando, não param de chegar, e coisas novas, estudos novos, aprendizados novos. E muita gente começou a me pedir ajuda. E eu comecei a ajudar. Lá no Instagram, no canal aqui do YouTube. Quando eu comecei, tem aproximadamente o quê? Uns 5 anos esse canal. Eu postava tudo o que acontecia comigo, as plantas que eu ganhava, as plantas que eu comprava, as plantas que eu perdia. Eu dividia com vocês as minhas frustrações, eu dividia com vocês os resultados das coisas que davam certo. E aí muita gente começou a me procurar, querer tirar dúvidas. E virou o que tá hoje, né, gente? Bastante gente curtindo o canal, acompanhando, mandando suas dúvidas, tendo suas dúvidas atendidas por mim, no Instagram também, quem quiser me acompanhar lá, Orquídeas Natureza, por e-mail, pelo WhatsApp. Gente, meu WhatsApp, se eu mostrar pra vocês, eu não posso, não tem como mostrar porque eu tô usando meu celular pra fazer essa filmagem. Mas, gente, não para de chegar mensagem no WhatsApp. E, assim, eu abri um grupo pra começar a interagir com o pessoal, tirar as dúvidas. Não dei conta, gente, eu não tô conseguindo entrar no grupo. Então a demanda foi crescendo tanto, tanto, tanto. E eu fui recebendo tanto feedback positivo de vocês que eu me atinei para uma coisa. Eu poderia ensinar, que é o que eu amo fazer, a coisa certa, que é cuidar de orquídeas, que é uma coisa que eu aprendi a fazer. E eu tenho certeza que eu tenho muito que ajudar você. E eu tenho certeza que eu tenho uma missão muito boa aí pela frente em ajudar os novos orquidófilos a trilharem esse caminho da orquidofilia, sem perder plantas, sem perder dinheiro, sem fazer besteira. Tem muita coisa na internet que as pessoas de tanto falarem, elas encararam como verdade, que são mitos. Eu estou disposta a estar aqui quebrando todos eles. Inclusive no vídeo de ontem, se você está assistindo em outro dia, no vídeo anterior a esse, eu falei sobre um mito muito difundido na orquidofilia. E eu tô aqui para atacar todos eles e trazer a verdade para vocês, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a minha história até aqui foi muito boa, de muito crescimento, de autoconhecimento, de saber o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. E eu cheguei à conclusão de que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente faz com maestria, com perfeição, e ajudando o máximo de pessoas que a gente pode. Aviso para vocês que vem muita coisa boa por aí. Bom, pessoal, esse vídeo foi um pouquinho diferente do usual, né? Mas eu gostaria muito que vocês conhecessem a Vanessa por trás das orquídeas, né? O que me levou a cultivar as orquídeas. Eu escuto tantas histórias de vocês, inclusive já conheço muitos de vocês que sempre estão aqui presentes nos comentários, o rostinho de vocês, o nome de vocês, muitos eu conheço, já logo vejo que comentou, alguns eu sinto falta quando não comentam. E se você se identificou um pouquinho com a minha história, eu gostaria que você deixasse seu comentário aqui embaixo, me dizendo qual foi sua primeira orquídea, o que você achou, se você passou dificuldades para cultivar, se você perdeu muitas assim como eu, sem sentimento de culpa. A gente tá aqui querendo evoluir, querendo crescer e cuidar cada vez melhor das nossas meninas, né? Então é isso, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa Vanessa por trás do orquidário, por trás das orquídeas, que me levou a fazer tudo isso para vocês. E se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam se não forem inscritos, ativem o sininho das notificações, compartilhem com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até lá!